Olá, pessoal. Seja bem-vindo à nossa aula, né? Vamos iniciar o nosso quarto bimestre, tendo em vista, no finalzinho do terceiro bimestre, nós fizemos a nossa abertura do capítulo 7, né? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a gramática, o assunto gramatical da nossa unidade, as direções em inglês. Então, a ideia dessa aula de hoje é que a gente possa fixar, né, até mesmo relembrar alguns vocábulos sobre direções, observando algumas imagens que vai tratar na atividade da página 50 e 53, e também o uso de algumas conjunções que são, aliás, de algumas preposições que são utilizadas em situações de localização, ok? Então, aponta um espaço, como entre, próximo, perto de. Então, são palavras que utilizamos para indicar direcionamento. Então, em inglês, elas vão ter essa mesma finalidade. Beleza? Então, vamos lá. O nosso assunto, como eu falei, né, é o grammar, vamos estudar a gramática, direction, direções, que está lá na página 51 e 53. O objetivo é usar o vocábulo sobre direções em inglês, a gente observar principalmente isso dentro de imagens, né? Relações em imagem e espaço, referência de espaço que nós temos na nossa unidade, ok? Analisar a imagem da página 51 e 53. São duas, esse texto ele vai tratar com duas imagens, o exercício, então algumas questões do exercício vocês vão observar essas duas imagens, ok? E realizar as 4 questões que está lá na página 52 e 53. Fixar o vocabulário sobre direções em inglês, e para isso eu trouxe aqui algumas palavrinhas que fazem esse tipo de utilidade, né? Utilizamos para algumas preposições que são utilizadas com essa finalidade de lugar, né? Para indicar direções, então, ou orientações em inglês. Então, nós temos aí duas palavras que são bem parecidas, né? Usual também. Near, que é perto, e next to, que é próximo de. Ok? São duas palavras que são utilizadas para fazer referência na relação espaço, ok? Across, que é atravessar, né? Na travessa, então você vai utilizar com essa finalidade. Pode ser usada como verbo, atravessar, ou através, né? Aqui dá essa ideia de cruzar, ok? Cruzamento. Nós temos a on the corner, né? Que seria aí na esquina, esquina com tal determinada referência. In front of, em frente a. Between, que seria entre. Não no sentido de verbo, né? Não seria aqui como preposição e não como verbo, né? De imperativo do verbo entrar. Então, entre, na ideia de preposição. Nós temos aí to life, que é vir à esquerda, né? E to read, que é vir à direita. Acabei colocando aqui direita, ok? To life à esquerda, to read à direita. E go along seria siga reto, ou siga direto, né? Vá em frente, pode ter essa mesma ideia simbólica na língua, ok? Então aqui são vocábulos de algumas palavrinhas que são utilizadas. Interessante que vocês fixem elas. Eu peguei aqui algumas que tem já na página 51 e utilizei também algumas que o próprio livro trouxe no texto ou em alguma atividade posterior. Ou até mesmo palavras que são utilizadas, não está aí nas atividades, mas que são utilizadas com essa ideia de direções, certo? Para indicar direções em inglês. Beleza? Aí eu trouxe aqui, ó,
Essa imagem vai estar lá na página 51. Ficou um pouco, digamos, desconfortável o exercício, porque a imagem está na página 51, como vocês podem observar, e a questão que vai abordar o uso dessa imagem aí é a número 1, que vai estar na 52. Então vai ficar desconfortável, você vai ficar virando a folhinha, né, a todo momento para poder responder os itens da primeira questão. Então nós temos aqui um mapa, né, de um bairro, né? E nós temos as ruas. Essas ruas são nomeadas como ordinal, o numeral ordinal, né? Nós temos aqui a First Street, primeira rua, Second Street, Third Street, terceira rua, Fourth Street, a Fifth Street, a quinta rua, e a Sixth Street. Então, nós temos aí 6 ruas, né? E aqui a localização, né? O hospital, o estádio, o museu, a livraria, bookstore, né? A school, a escola e a delegacia, né? Police station. Pronto. Aí, com essa imagem aqui, vocês vão responder a número 1, que está lá na página 52. Ficou um pouco desconfortável, né? Porque vai ter que virar para observar a imagem. Então, look the mapa, né? Observe o mapa e complete as frases. Então, vocês vão observar o posicionamento das ruas, a localização de cada questão aqui, ok? Então, só um exemplo, né? The police station, a estação policial, né? Is the one, está na... Aí vocês vão observar. Se a gente for analisar aqui, a estação policial, ela vai estar na Sixon. Tem que observar sempre a frente do estabelecimento, né? Ó, frente do estabelecimento. Ela está localizada aqui, ó, na sexta rua, né? Ó. Então, na Sixth Street. Então, já tem a palavra street, vocês vão colocar só o numeral ordinal, beleza? E aí segue as outras questões. Por exemplo, a letra B, né? The bookstore e on the corner. Ou seja, a livraria está na esquina. A livraria fica ou está na esquina da rua. Qual é a rua aqui da esquina? Vamos lá, livraria, bookstore. Ela está na esquina da quarta rua, né? Ó, esquina. Então, esquina da quarta rua. Se ela fosse o endereço, seria essa daqui, né? Ó, segunda rua. Mas como ele pergunta sobre a esquina, está na esquina da quarta avenida, né? Fosse essa daqui, ó. Beleza? E aí vocês vão buscar as informações, ok? Então, ele vai seguir na letra C, the hospital is on o hospital está na... E aí ele vai dar a informação, muito cuidado, ele vai dizer assim, o hospital está na on First Street and Second Street, ou seja, seria aí mais ou menos como se fosse uma esquina, né? Ó. O hospital está na esquina da primeira rua com a segunda rua. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso é mais ou menos isso. O hospital está na esquina, né? Ó, está na esquina da primeira com a segunda rua. Ó. Isso, a localização. Ou seja, cruza aqui na primeira com a segunda rua. Beleza? Então, observem. Vai ficar chato porque vocês vão ficar virando a folhinha aí, né? E aí ele pergunta na letra D. The museum, o museu está... Deixa eu ir lá. Ele quer saber a informação do museu está e the hospital. Vamos olhar aqui. Seria na esquina, ou entre, próximo, como é que seria? Então, o museu está, ó, seria aqui próximo, né? Próximo ao hospital, ou perto, né? Ok? Então, próximo do hospital. Então, next, eu acho que cabe melhor essa palavrinha aqui. Cadê? Próximo do hospital, né? Que aqui eu uso a preposição. Então, next to. Beleza? Pronto. Então, vocês vão virando a folhinha, vai observando e resolvendo aí, ok? Nessa 2, ó, look the image, observa as imagens e escreva a palavra correta. Então, vocês vão observar, eu trouxe, essa segunda aqui, eu trouxe só sem observar, sem trazer as imagens, né? Eu coloquei só a questão. Então, nós temos as palavras e vocês vão usar de acordo com as 5 imagens, né? Post office, correio.
theater, teatro, theater, teatro, school, escola, factory, que seria aí uma fábrica, né? E restaurant, restaurante. Então você vai ver as imagens e vão associar, e tá bem simples. E essa terceira, não, desculpa, terceira, ficou a imagem um pouco pequena aqui, mas dá certo pelo livro. Essa terceira aqui, vocês estão vendo aí como se fosse um box, né? Um shopping, a imagem de um shopping. Claro que é um desenho, né? E aí vocês vão ver algumas lojas, disposições de algumas lojas. A imagem do livro de vocês está melhor retratada, né? Mas aqui nós temos aqui a The Shoes, né? Calçado, The Best Clothes, as melhores roupas. Bill and Ken seria aí doces do Bill. Isso aqui não dá para mim ler a imagem, seria aí Sound Grits, seria aí grandes sons, alguma coisa do tipo. Então, assim, e aqui são os nomes das lojas, né? No livro você está melhor a imagem. E aí ele vai pedir o seguinte: observe a foto e escreva o nome das lojas. Então, ele pediu aqui, por exemplo, ó, Candy Store, né? Loja de doce. Aí você vai escrever essa daqui, está representada pela balinha e o nome, né? Builds Candy. Bookstore, uma livraria. Então, se for encontrar uma livraria aí, seria Full Reading, seria mais ou menos essa, tá lá no final, né? A imagem minha não está boa aqui, mas vocês vão encontrar aí. Pet Shopping, Pet Shopping aí, Pet Caries. A imagem não está muito bem, mas vocês vão observar. Eu acredito que seja essa aqui, né? Pronto, então vocês vão colocar o nome das lojas aí, beleza? O livro, a imagem do livro de vocês está melhor do que essa aqui, ficou muito pequena, ficou um pouco distante. Nessa quarta questão aí, pessoal, ó, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar, ele deu aqui 3 exemplos, né? Ó. No compare the sent echo the image. Agora complete as frases de acordo com a imagem. Siga os exemplos abaixo. Observe o exemplo abaixo. Então aqui ele colocou aqui, ó, a ideia de espaço, né? Utilizando algumas preposições que fazem essa função. Por exemplo, ele deu o exemplo aqui e essas mesmas preposições vocês vão utilizar em todas as alternativas. Dá certinho, viu? Vocês podem utilizar o between, que é entre, next to, que é próximo de, in front of, que é em frente. Então, essas 3 palavrinhas vocês vão usar para preencher aqui as alternativas de A a F. Todas elas só basta utilizar essas 3 preposições que vocês conseguem resolver as alternativas, ok? Lembrando, essas alternativas aqui, as frases, né, elas estão sendo relacionadas à imagem acima, ok? Então, qual é a loja que vai estar perto de a outra, vai estar entre a outra, em frente, e aí sucessivamente, ok? Como ele deu o exemplo aqui, ó. The bookstore is in front of Southgate. A livraria, né, está próximo da Southgate, seria aqui de frente. E aí você vai utilizar as mesmas preposições, ok? Então é isso. Qualquer surgir alguma dúvida, aí vocês podem me solicitar no nosso horário, ok? Então valeu, é isso. Um abraço, fiquem todos com Deus.